Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos em Assembleia Santa, celebramos o mistério da Páscoa do Senhor nesse dia santo de domingo, em torno do mistério de Cristo ressuscitado. Escutando a palavra de Deus e dando graças ao Pai, somos transformados pelo amor do Senhor. Estamos vivendo o mês vocacional e hoje recordamos todos os leigos e leigas que servem a Deus na comunidade cristã, em especial todos os agentes de pastorais e movimentos. Então a primeira leitura está em Isaías capítulo 66, versículo 18 a 21. Isaías capítulo 66, versículo 18 a 21. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Porém, no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoc, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória, e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então, na liturgia deste domingo, dia do Senhor, encontramos como tema da salvação proposto por alguém que se dirige a Jesus, perguntando: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Contudo, anteriormente à primeira leitura dilata nossos corações para que possamos compreender melhor o texto do Evangelho. O profeta Isaías, já no final de sua obra, profetiza ao povo de Israel o advento messiânico. Virei para reunir todos os povos e línguas. O Messias exercerá uma força centrípeta de atração sobre Jerusalém. Não existirá mais o exclusivismo dos judeus, mas todos poderão participar da salvação trazida pelo ungido do Senhor. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 7, depois o versículo 11 a 13. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 7, depois o versículo 11 a 13. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Então, aqui, na segunda letra, na carta aos Hebreus, fala, que o Senhor corrige a quem Ele ama. Fala sobre a correção. Nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. E aqui, na carta aos Hebreus, fala assim, qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, Deus sempre quer o melhor para nós. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança nele e sempre fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, no Evangelho, temos uma fala de Jesus sobre a salvação, que, na verdade, nos confirma os esforços para entrar no reino dos céus. Todos poderão entrar, contudo, a porta é estreita. Sobre esse fato, o Senhor diz: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. 2 elementos importantes devem ser observados. O primeiro é que a igreja nascente admite os pagãos à promessa. O segundo é que, quando aderimos a Jesus pela fé, não devemos nos deixar transformar. Quando aderimos a Jesus pela fé, nós devemos nos deixar transformar pela graça divina. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.